E não é que o dia 54 já chegou? Olha que benção! Vamos ler hoje Romanos 6, 7 e 8. Bíblia em mãos. Bora lá que tá muito bom esse livro de Romanos, hein? Profundo, para quem é intelectual e gosta de pegar palavras e pesquisar. Nada de braçada nesse livro. Vamos lá então, Romanos 6, verso 1. Já começa a dizer muito comigo esse versículo aqui, vou explicar daqui a pouco. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Lembra que eu falei no dia de ontem sobre o muito pecado, né? E o Senhor veio com graça abundante sobre a vida da pessoa. Aí começa perguntando assim, então tá bom, vou começar a pecar para que a graça seja muito grande sobre a minha vida. A resposta, versículo 2, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa vida nova. Vamos parar aqui de novo. Nem comecei, né, gente? Já vamos parar a Bíblia. Na leitura aqui só um pouquinho. Uma vez eu perguntei para Deus, né? Falei, poxa, mas eu não tenho nenhum testemunho impactante para contar para as pessoas, porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, me achando assim, a santarrona, né? Não fiz aquilo. Então eu vou arrumar um pecadinho para poder fazer, para que a graça seja aumentada sobre mim. Aí a palavra veio para mim, falou, de jeito nenhum. Você já não morreu com pecado? Você já não aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Se você já morreu para Ele, vai buscar pecado para quê? Vai vasculhar, viver em pecado para quê? Você já não morreu? Cristo não morreu, Ele deixou todos os pecados quando Ele morreu? Quando Ele ressuscitou, Ele ressuscita sem pecado? Você já é nova criatura. Você não tem que ficar pecando mais. Ao contrário, você tem que viver em santidade. Uma vida nova, como termina o versículo 4 aqui dizendo. Versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, morremos também como Cristo, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia, eu creio e espero isso. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Então assim, se eu já morri uma vez por pecado, eu já morri. Não tem que ficar nascendo de novo, não tem que morrer de novo amanhã, morrer de novo depois de amanhã, não, já morreu. Né? Então, na realidade, é uma vigilância do nosso corpo e da nossa mente para poder viver em conformidade com aquilo que eu já morri. Eu já morri para o mundo, eu já morri para o pecado, não tem que ficar morrendo de novo. Tomar posição diante disso. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Eu e você nos consideremos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam aos membros do seu corpo, do corpo de vocês, ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como a quem voltou da morte para a vida. Deus, obrigada porque o Senhor me deu vida e eu vou viver uma vida em retidão, em gratidão, como quem recebeu a ressuscitação diante do Senhor. Não corpo ainda, né, queridos? Seremos arrebatados ou, quem já morreu, ressuscitado depois com o Senhor, pelo Senhor. Mas nesse momento ainda devemos agir como quem morreu para o pecado e não se oferecer de novo a Ele. Continuando o versículo. E ofereçam os seus membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de ter nada em princípio nos proibindo, não tem mais uma lei que eu tenho que cumprir, eu só tenho a graça de Deus sobre mim, e por isso eu vou viver pecando de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Ai, que coisa séria!
Então, assim, se eu me ofereço, se eu falo que eu sou de Deus, se eu falo que eu sirvo a Deus, se eu falo que eu sou de Jesus, né? Eu tenho que viver como escravo dele, fazendo as coisas que ele quer que eu faça, obedecendo os princípios dele. E se eu vivo para o pecado, ou seja, atendendo a minha carne e a minha vontade, eu estou indo para a morte. Mas se eu vou para a obediência a Deus, eu vou para a justiça. Isso é notório, ou nessa terra, ou no porvir. Mas uma hora a justiça de Deus se manifestará e revelará quem realmente viveu em obediência à palavra dele e quem não viveu em obediência à palavra dele. Mas somos livres assim mesmo para escolher. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Eu era escravo do pecado e resolvi obedecer o Senhor. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É muito fácil obedecer, reconhecer o fruto que uma pessoa dá, inclusive o seu mesmo. Você pode reconhecer o seu próprio fruto. O seu fruto, ele está te levando a uma vida de santidade. O que sai da sua boca, das suas ações, do seu pensamento, do que você faz, o que você promove, é paz, é santidade, é bênção ou é morte? Então, dessa forma saberemos a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos crendo. Romanos 7. Meus irmãos, falo a vocês, como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei da mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, mas pertencem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Lembra que eu expliquei isso já? Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Olha aqui, gente. É assim, ninguém me falou que eu não podia fazer aquilo. Se eu fizesse, eu não estava transgredindo nada porque não era proibido. Quando falou é proibido, o meu pecado desejou aquilo, porque me falou que é proibido. E aí então, quando eu vivia sem lei, mas o mandamento veio, o pecado então reviveu. Eu não estava pensando naquilo, mas falei assim, não mexe nisso, não põe aquilo, não come aquilo. Não... Ai, que vontade que deu. E o jejum que a gente faz, quando a gente fala para não fazer? Lógico que não tem nada a ver nesse sentido, não, mas dizer um não, né, para aquilo. O pecado reviveu, então eu morri, porque eu desejei cometer o mal. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento, que era destinado a produzir vida, não faz isso para te proteger e produzir vida, na verdade produziu morte.
que quando a lei veio, ela fez incitar em mim o desejo de pecar. E quando eu peco, eu já morri para aquele pecado e sirvo ao pecador, que é aquilo que eu faço. A quem eu obedeço, eu sou servo. Pois o pecado, versículo 11, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. É uma pergunta. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. No entanto, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em seus membros. Sabe aquela luta de dizer assim, eu sei que eu não deveria fazer, mas tenho muita vontade de fazer? Começa aquela guerra entre a carne querer ceder aos seus desejos de pecado e a sua mente, já entendendo Cristo Jesus, abrindo mão, morreu já para os pecados, querendo viver em santidade e a sua carne querendo viver o pecado. Versículo 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado.